Mercadão do Chelsea começando. Hoje a gente vai comentar algumas coisas estranhas que estão acontecendo nesse mercadão. Mas chegou o novo zagueiro Mamadou Sarr. Não sei se é o do Tottenham que ele tá fazendo isso. Enfim, o nome dele é muito engraçado. Nós temos a volta de Chalobah, que eu vou comentar um pouquinho. Nós temos o interesse de vários jogadores jovens do Chelsea em outros clubes, como Renato Veiga e Casadei. E a gente também tem a doideira, que é Garnacho como novo grande alvo do Chelsea dessa janela. Algo que tá se concretizando e saindo muito na mídia, como se realmente ele fosse o grande alvo desse mercado. A gente vai conversar sobre isso aqui hoje. E também, por último, o centroavante, tivemos uma novidade. Benjamin Sesko pode ser disputado pelo Chelsea contra o Arsenal como novo alvo de centroavante do Chelsea. Este aqui vai ser o mercadão de hoje, espero que vocês gostem. Pra quem caiu aqui de paraquedas e não me conhece, eu sou o Corvo, apresentador desse canal. Seja muito bem-vindo ao Plano Blues. Bom, cara, vamos começar esse mercadão aqui falando coisas que já aconteceram, né? Chalobah retorna ao Chelsea, eu vou dar meu ponto de vista sobre isso. É muito legal que ele retorne sim, o empréstimo dele ao Crystal Palace estava sendo muito bem sucedido, ele estava jogando bem, era um dos jogadores mais importantes do elenco atual do Palace, da atual temporada, estava fazendo alguns gols ali de bola parada, estava sendo um cara interessante ali nos jogos, estava jogando bem as partidas, né? Peguei algumas partidas do Crystal Palace com ele em campo, gostei muito do que eu vi, ele estava em nível com o Mark Guerre ali, os dois eram os principais ali, a parte defensiva do Crystal Palace, e ambos estavam empatados assim como jogador, tinham muita importância em campo, o que é impressionante porque os outros zagueiros do Crystal Palace também não são tão abaixo. Então, de fato, ele se concretiza como um bom zagueiro no Palace. O retorno dele é muito bom porque ele pode ser a peça que estava faltando ali, alguém mais experiente, alguém mais inteligente para poder jogar como zagueiro central, uma posição que estava em falta. Chalobah, ele é muito importante porque talvez pela primeira vez ele ganhe regularidade de atuação. Antes ele jogava um tempo, começava a jogar muito bem e aí depois ele saía e ele tinha que voltar tempos depois. O titular da posição voltou de lesão. Agora não, agora com a disputa tão baixa, né, dos nossos novos zagueiros, eu acho que ele vai ganhar um espaço que faltava anteriormente, ok? Eu acredito fielmente em Chalobah, gostei da volta dele. Nós temos agora o novo zagueiro Mamadou Sarr, nome super engraçado e é a única coisa que eu falo sobre ele, conheço muito pouco. Pode ser alguma manobra financeira da direção do Chelsea contratando esse jogador, é bem esquisito, ok? Eu não vejo nada demais nesse jogador, pra ser bastante sincero. Não me chama atenção em absolutamente nada, pesquisei estatisticamente ou algo do tipo, não vi nada demais. Então, não sei o que esperar. Vocês aí que acompanharam mais o jogador, se tiver alguém que fez isso, me fala o que você acha dele, mas eu realmente não espero absolutamente nada dele. Nós temos Renato Veiga, que antes estava com um acordo pro Borussia Dortmund, agora o acordo dele talvez seja para ir para Juventus por 30 milhões de euros. Lembrando que esses 30 milhões de euros não são o valor cheio. Pode ser que dentro desses 30 milhões seja 20, mais 10, 25, mais 5, pode ser assim. Eu não acho que Renato Veiga tem um valor muito maior do que esse atualmente. Ele tem muito potencial, como eu falei aqui nos outros vídeos, mas isso não quer dizer que ele vai chegar nesse potencial. Um erro que muito torcedor comete é achar que o jogador, por ele ter potencial, ele já tá lá. Não, ele não tá. Então, de fato, tem um valor bastante justo a ser pago. O Chelsea vai ganhar uma graninha aí do contratado ele em pouquíssimo tempo e pode ser uma ótima contratação pra Juventus, que tá precisando de jogador nessa posição. Eles tinham acabado de tentar Tomori, que pra mim é muito melhor que Renato Veiga, sinceramente, mas Tomori preferiu continuar no Milan. Então essa é a notícia que a gente tem por aí. Eu esperava que Renato Veiga continuasse, mas se acontecer, eu acho que não vai ser nada mal. Esses 30 milhões podem ter reinvestido em outro jogador. Quem sabe o nosso querido Dan Huijsen, ou Dan Huijsen, como você queira chamar. Nós agora temos o tal do Casadei, que tá indo pro Torino. Eu volto a repetir o que eu falei nos outros vídeos. É questão de rotina ali, eles só estão acertando os detalhes. Eu acho que ele vai voltar pra Itália sim. Eu achava que algum clube de maior expressão na Itália deveria contratar ele, pra ser bastante sincero, ele tem um potencial alto também. Nada muito absurdo, não é nenhum craque, mas é um jogador com bom potencial de ser um jogador interessante aí no time italiano, principalmente a Lazio, que tava precisando um pouco disso, né? Mas ele vai pro Torino. Nós temos o retorno de Caleb Wiley do empréstimo dele ao Estrasburgo. Estão dizendo que ele vai retornar. Não tenho certeza se essa notícia é verdade ou mentira, até porque não vejo por que a gente precisaria dele. E eu não sei se ele tem o nível necessário para a Premier League. Ele não se destacou muito no Estrasburgo, né? Eu diria que não é de grande destaque o jogador. E sinceramente não espero muito dele não. Mas talvez ele esteja retornando por ele estar nos planos do Chelsea pro futuro. E aí vai começar a ser treinado por Enzo Maresca, ou ser testado pelo menos, né? Quem sabe se ele não der certo aí na próxima pré-temporada a gente já empresta ele para outro lugar. Nós temos notícias sobre Andrei Santos e Leslie Gushok, deles retornarem do empréstimo. Enzo Maresca deu a entender em uma entrevista que não vai acontecer e eu não gostei do que eu ouvi, ok? A gente tá precisando de volante e eu sinceramente acho que Andrei Santos seria essencial nessa fase atual do Chelsea. Então, particularmente, eu não fiquei muito feliz quando eu ouvi ali que ele pareceu não ter planos pra isso. Vamos ver se ele muda de ideia aí, até porque a gente tá precisando muito de volantes atualmente. Até por questões de lesão. Enfim, cara. Nós temos David Washington voltando para o Santos. O sonho dos torcedores do Santos está acontecendo. O Washington pode voltar
voltar pra lá por empréstimo. O Chelsea comprou David Washington, não tinha um plano claro pra ele, ele não foi testado corretamente, ele não tá sendo bem desenvolvido, eu não gostei do que fizeram com ele. Tentaram trazer ele pra outro clube, né, vender ele pro Strasbourg, se eu não me engano. Deu errado e é um jogador que tá sucateado. Eu espero que aconteça. Eu clamo pra ver David Washington se desenvolvendo como jogador, cara. Eu ainda vejo muito potencial nele, eu canso de repetir isso, porque simplesmente ele não vai pra frente, né? Os caras não dão oportunidade pra ele, infelizmente. Agora quem pegou a vaga dele é o tal do Mark Gill, que chegou tem pouco tempo, né? Que seria a vaga que seria dele. Eu, sinceramente, gosto muito do jogador, mas é uma pena o que estão fazendo com ele, ok? Enfim. E agora a gente tem a notícia que João Félix chama interesse de muitos clubes e não é à toa, cara. Ele tava atuando muito bem pelo Chelsea. É normal que um jogador que esteja atuando tão bem chame a atenção dos outros clubes em volta, dos outros grandes clubes da Europa. O Milan tinha um interesse muito grande nele, pensava em ele como uma opção pro elenco ali do Milan se ele não conseguisse contratar determinados jogadores. Um alvo deles era Marcus Rashford, por exemplo. Tem um salário muito alto que eu acho que o Milan não vai querer pagar. Então o João Félix tem um salário mais acessível. O João Félix tem uma multa também que não é nada absurdo e tudo mais. Eu acho que poderia ser uma contratação em potencial pra eles. Só que o que eu imagino sobre o João Félix é que, do ponto de vista do Chelsea, não vale a pena vender João Félix em lucro. Ele é um jogador que ele chegou e ele jogou bem. Ponto final. Todas as atuações até agora de João Félix são boas. Então não faz sentido eles simplesmente pegarem e vender o cara barato. E eles forem querer comprar, vão ter que dar um lucro a mais ou até mesmo pagar o que o Chelsea pagou por ele. Lembrando que essa manobra que o Chelsea faz é pra lucrar em uma parte muito específica ali quando troca Gallagher por Félix, ok? Que é uma troca, né? E você ganha uma grana muito boa por vender um jogador formando da base. Então é óbvio que é um movimento ali também que eles fizeram. Movimento inteligente, não vou julgar, mas é aquela coisa da direção do clube, né? Enfim, eu não vou entrar muito em detalhe. Agora a gente vai falar da cereja do bolo. Alejandro Garnacho. Pra mim, é uma notícia que não me deixa muito feliz, e eu vou explicar o porquê. Eu não sei se tem algum fã de Garnacho aqui escutando isso aqui, e que ele vai defender o jogador e mostrar pra mim. Se tiver, por favor, comente. Comente defendendo ele. Eu quero ouvir gente defendendo ele, cara. Por favor, cara. Porque eu quero acreditar que isso aqui não é verdade. A gente vai disputar Garnacho com o Napoli de Conte. Parece ser uma insanidade fazer isso, porque ele custa 60 milhões de euros, numa disputa ele pode ficar até mais. Talvez o Chelsea pague 70, 80 por ele, o que pra mim não faz muito sentido. O Garnacho não tem um estilo de jogo que se encaixa tanto com o Smaresca. É claro que ele pode jogar, e o Smaresca pode colocar ele em campo, mas eu não vejo vantagens em ter Garnacho. O estilo de jogo dele se beneficia de outro tipo de treinador, ok? Outro tipo de treinador aproveitaria melhor as boas características de Garnacho. Não acho que seja o caso de Enzo Maresca. O que Enzo Maresca pode fazer é melhorar ele como jogador, como fez com o Mudryk, né? Dar uma inteligência maior pra ele, já que ele é um jogador muito direto ao ponto, que não parece ser muito inteligente. Talvez a gente esteja falando do novo Mohamed Salah, talvez tenha alguém na cabeça aí pensando nisso. Pra mim, a gente tá falando de um jogador que tem o nível de Mudryk atualmente, cara. Assim, eu não vejo grande diferença em Mudryk e Garnacho. Inclusive, essa é uma conversa que eu tive com meu irmão, torcedor do Manchester United, cara. Sempre que eu falava em Garnacho e Mudryk, né? A gente colocava na conversa, a gente sempre comparava os dois ali, e a gente tinha uma visão de que ambos estavam em nível. Então não faz nenhum sentido repetir o erro que a gente repetiu com o Mudryk, contratando ele de novo pelo mesmo valor. É o que ele vai acabar entregando como jogador, um desempenho muito parecido com o de Mudryk. E eu, sinceramente, não quero um Mudryk 2.0. Ele não é uma evolução à maior parte dos nossos jogadores do nosso elenco. Eu não vejo ele como uma figura melhor que Pedro Neto, por exemplo, que já tá tendo alguma dificuldade pra jogar no esquema de Maresca. Imagine Garnacho. Então, de fato, eu não gosto da contratação. E aqui eu dou um contraponto a essa contratação, que é Ryan Cherki, do Lyon, por 22 milhões de euros. Por 22 milhões de euros, nós contratamos um dos jogadores mais talentosos de toda a Europa. Um cara com uma técnica absurda, que parece ter um potencial gigantesco pela frente. Ele pode jogar na direita, na esquerda, como meio atacante, pode jogar por dentro, pode ser um meia mais armador da partida, um meia mais cerebral. É um cara muito completo, cara. Até de falso 9, se tu botar, o cara joga. Então a gente tem nas mãos a contratação de jogador mais barato, com potencial extremamente alto, e poderia render muito mais no nosso clube e oferecer uma disputa à posição de Madueke, ser um jogador que traz muito mais técnica pra posição, por exemplo. Então eu vejo esse jogador como um exemplo de um jogador muito melhor do que Garnacho. Então a contratação de Garnacho pra mim é uma insanidade, tem muitas opções. Uma delas que eu coloquei no meu vídeo de montando elenco, que é Xavi Simons também. O preço não é muito diferente por Xavi Simons, cara. Xavi Simons é muito melhor que Garnacho, cara. Ele é um jogador bem mais completo, com mais técnica, com mais inteligência. Lembra bastante Cole Palmer. Então eu não entendo essa contratação, cara. Sinceramente, eu sou totalmente contra. Eu posso estar super errado. Daqui a 5 anos a gente viu o novo Mohamed Salah em Garnacho. Vai ter algum defensor, com toda certeza. Eu sei que sempre tem alguém aí. E por favor, comente. Fale por que você acha que Garnacho é um bom jogador. Eu quero acreditar nisso, cara. Eu quero acreditar porque Garnacho seria um bom jogador pro nosso elenco. E ainda sobre esse assunto Garnacho, é muito importante lembrar também que a gente tem a molecada da base, cara. E tem um moleque da base que tá surgindo muito bem, que é
Tyrick Jorge. Apesar de eu querer bastante que ele ganhe um empréstimo, isso não justificaria a gente dar 60 milhões de euros em Garnacho para ficar durante um tempo. Até porque Jorge demonstra um talento natural muito bom, principalmente para a questão do drible. Se o Chelsea quiser ir atrás de um ponta, talvez uma ideia melhor é ir atrás do Bayno Gittens do Borussia Dortmund, que apresenta um padrão de jogo mais interessante, que tem uma capacidade de 1v1 brilhante, tem uma capacidade de criar lances de perigo sozinho muito boa. Enzo Maresca vai acionar ele ali naquele 1v1, 1v2, pra tentar criar um lance difícil, ele vai conseguir fazer, coisa que Garnacho vai sofrer bastante. Outro detalhe que eu lembro pra vocês é do nosso ex-jogador, o Mari Hudson. Ele foi vendido por 35 milhões de euros com a desculpa que a gente precisava do dinheiro e tudo mais, e hoje ele seria um jogador pra poder tá completando esse elenco aí, pra poder jogar na posição até com o pé trocado. Não é difícil pra ele, ele possui uma ambidestria natural pra fazer esse tipo de coisa, e é um caso, né, que o Chelsea pegou o jogador e vendeu. A gente ficou sem esse jogador que poderia estar completando esse elenco hoje. Na época eu reclamei muito, muita gente não entendeu porque eu queria tanto que aquele jovem da base fosse valorizado, cara. E também a gente tem o caso de Hudson Odoi, que é um jovem talento inglês que poderia estar fazendo parte desse projeto, e ainda traz aquele adicional daquele corte pra dentro e chute que ele dá, né, que é de qualquer ângulo. Lembra um pouco o que um ex-jogador de Enzo Maresca fazia, né, Mavididi fazia bastante o que o Hudson Odoi faz. Então o Hudson Odoi também seria um jogador interessante para ser testado dentro da proposta guardiolista de Enzo Maresca. Então não é falta de opção gastar essa grana em Garnacho, é simplesmente burrice, cara. É simplesmente o Chelsea ignorando o que ele já tem hoje para tentar algo novo, para tentar um milagre, para tentar uma coisa que financeiramente talvez dê algum lucro no futuro, vendendo por 100 milhões de euros se num cenário que ele se der bem, cara. E simplesmente eu não quero contar com a sorte. Por último, a cereja do bolo, centroavante, que a gente tá precisando tanto, Benjamin Sesko entrou na lista do Chelsea, e aqui a gente tem uma dificuldade pela frente. Benjamin Sesko vai custar na casa dos 80 milhões de euros, pelo que estão falando. A gente vai disputar com o Arsenal pode cobrir a oferta com toda certeza, e o que pode separar essa contratação é os salários. O Arsenal tem uma disponibilidade de salário maior para Sesko. O Chelsea não vai pagar muito mais do que o Leipzig tá pagando hoje, e o Arsenal pode pagar mais que o Chelsea, porque a estrutura de salário do Arsenal é um pouquinho diferente. A não ser que o Chelsea queira abrir uma exceção para Sesko, que eu não acho que vai acontecer, até pela idade dele como jogador. Então eu acho que a gente pode acabar perdendo essa disputa com o Arsenal, se for verdade, ok? Sesko seria uma adição muito boa pro nosso elenco, muito boa, eu gosto muito dele, ele é muito completo, ele combina um pouquinho com o Maresca, assim, tem um jogo de posse muito legal, apesar dele não apresentar esse jogo de posse nos números em campo, claramente você vê a qualidade técnica dele, ele traz até a mais do que, por exemplo, um Haaland, ele tem uma qualidade técnica um pouquinho melhor ali, quando você vê aquele esmero dele com drible, com algumas jogadas, você vê que ele tem um a maisinho nessa parte, é claro que não finaliza tão bem quanto o Haaland, mas ele é muito, muito bom de cabeça, ele é muito completo, e pode ser o homem de área que a gente tá precisando. Ele não é perfeito, quando ele vai pra 1v1 com um goleiro, principalmente, ele tem muita dificuldade ainda, mas ele é jovem, tem alto potencial, evoluiu muito desde que ele surgiu no RB Salzburg, é um dos jogadores com maior potencial de toda a Europa. Então, se ele vir, eu vou ficar muito feliz. Eu espero que o Chelsea consiga esse alvo aí, pode ser uma salvação pra nossa camisa 9 que tá sofrendo tanto nas mãos de Nicolas Jackson, um monte de jogador adaptado na função até hoje, cara. Enfim, cara, eu finalizo esse mercadão por aqui, eu quero a opinião de vocês na aba de comentários. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o like, muito importante. Outra opção que você tem aqui de me ajudar aqui com o canal é usar a opção de hypar o vídeo que tem aí na aba de comentário, pra cima pro lado você hypa o vídeo. E se você quiser ter um contato maior comigo, me siga em @ddcorvo, vai estar aí meu Twitter na tela, você vai poder me seguir e acompanhar em tempo real eu comentando essas coisas que acontecem no meu Twitter hoje. Eu comentei bastante de tudo isso. Agradeço a presença de você que chegou até aqui, muito obrigado pelo apoio que vocês dão aqui no canal, isso é muito legal. É isso, rapaziada, obrigado pela presença, tchau.